Olá, crianças, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho, não é isso? Hoje, dia 21 de junho de 2021, nós vamos falar do nosso trabalho. Então, se você fez o seu trabalho, entregou na sexta-feira junto com as avaliações, agora a gente vai comentar sobre ele. E se por algum acaso você não fez ainda o seu trabalho, está assistindo a sua aula hoje na segunda-feira, ainda dá tempo de fazer e entregar hoje mesmo, nessa segunda-feira, para você não ficar sem a sua nota da avaliação de oficina de negócios da segunda unidade, certo? Porque essa nota vai valer a nota da sua prova da segunda unidade. Então, nós vamos falar um pouquinho do empreendedorismo, que foi o assunto do trabalho. Vocês poderiam aí falar sobre empreendedorismo e também sobre as 10 características do comportamento empreendedor. O trabalho tem que ser composto por uma parte escrita, né? Eu coloquei trabalho manuscrito, né? Para vocês escreverem, não podia imprimir, certo? A capa poderia ser em papel pautado ou papel ofício, certo? E também vocês ficaram livres para, ou se quisessem desenhar, ou se quisessem recortar figuras, reportagem, fazer o design do trabalho de vocês da forma desejada. Portanto, que tivesse a capa, o desenvolvimento, que é a parte escrita, mais aí as suas gravuras ou seus desenhos. Então, o que é o empreendedorismo, certo? Se vocês observarem no capítulo 3, né, o capítulo ele explora bastante, né, as 10 características do comportamento empreendedor, que são chamadas de CCES. CCES. Toda vez que eu quiser falar de características do comportamento empreendedor, eu não falar essa que vira uma frase, né? Então eu posso chamar de somente das CCES. CCES, então a gente já sabe que eu vou estar falando das características do comportamento empreendedor, certo? Então a gente deu bastante ênfase nesse capítulo 3, nesse conteúdo. Por quê? Porque esses comportamentos eles vão ser explorados ao longo de toda a coleção, ou seja, vocês ainda estão no início, né, da coleção, que é no 6º ano, mas ele ainda vai ser explorado, certo, no decorrer ainda desse módulo e no módulo do 7º, do 8º e do 9º ano, que a gente encerra aí, certo? Então, vai haver muitas mudanças, certo? Muitos momentos de modificações e conforme o grau que vocês vão evoluindo, né, o grau vai aumentando aí de dificuldade, certo? Então, como essa proposta, né, esse trabalho é justamente para você falar um pouco do que você também entendeu. O que você entendeu de empreendedorismo? Se você nunca tinha ouvido falar nessa expressão empreendedorismo, não sabia o que era, não sabia das características, não sabia que você possuía essas próprias características. Então, o que foi que você levou dessa bagagem, desses primeiros capítulos que a gente trabalhou, certo? Isso aí tem formando a construção de vocês, certo? Aí é uma construção de conhecimentos sobre empreendedorismo, certo? E se vocês explorarem mais, vocês vão ter certeza que com o tempo vocês vão desenvolver mais a parte empreendedora de vocês, certo? Porque até então, alguns de vocês achavam que empreendedorismo
seria somente abrir uma empresa, né? Ter um negócio. E não, com o passar dos dias desse nosso módulo, nós vimos que o empreendedorismo está relacionado a atitudes do nosso dia a dia, pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia está relacionado sim a empreendedorismo, certo? Que são algumas atitudes que a gente tem e que antes a gente não sabia que era empreendedora. E agora a gente já sabe. Quando a gente tem alguma atitude favorável, a gente está impulsionando aí essa parte do empreendedorismo, certo? Então eu até perguntei o que é que vocês faziam, né? Ou o que é que vocês fazem que está relacionado a empreendedorismo no dia a dia, certo? Porque vocês têm aí várias opções e cada um pode ter aí a sua atitude empreendedora, certo? Então, com esse capítulo, a gente explora uma situação bastante comum, certo? Primeiro, as provas. As avaliações de vocês é um exemplo para que vocês mostrem o desempenho de vocês, que pode ser um desempenho físico, que vocês podem ter aí nas aulas, nas provas de educação física, ou intelectual, nas provas que vocês fazem escrita, certo? É uma oportunidade de vocês explorarem a atitude de vocês positivas, certo? E refletir, porque essas atitudes, umas são favoráveis e às vezes outras são desfavoráveis, né? Então, no meio dessa trajetória, a gente pretende estimular esses conhecimentos de vocês através de todas as características empreendedoras que vocês, jovens, vivenciam e às vezes nem sabem, certo? A ideia é tirar de vocês essas experiências e fazer com que vocês explorem esses conceitos. Dessa forma, as características do comportamento empreendedor, o aluno ele vai ser um exemplo do próprio cotidiano, certo? Do próprio cotidiano. Por quê? Essas características, elas se baseiam num conjunto de habilidades e competência. Você com certeza sabe quais são as suas habilidades. Você sabe quais são suas competências. Mesmo que você tenha aí 9, 10, 11, 12 anos, você já sabe sim, pelo menos uma habilidade que você possui, certo? Você já tem aí uma habilidade formada. Outra que você queria ter, uma que você tem pouca e que você gostaria de desenvolver mais. Então, mas pelo menos você já sabe pelo menos uma habilidade que você tenha, ou você sabe uma coisa que você leva a jeito, né? Tem uma competência. Como eu já falei, tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que são boas para desenhar, tem pessoas que são boas para fazer poemas, né? Umas já gostam de ajudar o próximo, ter ideias criativas, tem pessoas que são boas com os números. Então, cada uma tem a sua habilidade e a sua competência. Você pode ter uma habilidade que pode também querer futuramente desenvolver outra e correr atrás disso, certo? Então, essas características foram criadas pela Unesco, certo? E definidas, elas foram mais aproveitadas através do SEBRAE, certo? Que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Acredito que a gente já falamos sobre isso, né? Você antes, eu não sei se você já conhecia aí o SEBRAE ou a Unesco, mas durante as aulas nós falamos sobre isso, né? Fizemos pesquisas
Infelizmente, umas pessoas não entregam, mas graças a Deus, felizmente, outras entregam sim. E participam aí, interagem durante as aulas, certo? Então, vamos relembrar as 10 características que você, se você falou no seu trabalho, ótimo, né? A gente vai retomar sobre isso. Se você não fez, ainda há uma chance, certo? Então, a gente tem busca de oportunidades e iniciativas, persistência, correr risco, exigência e qualidade, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança, certo? Então, aí vocês podem até dizer qual dessas características você se encaixaria mais, certo? Em alguma situação, você já usou alguma dessas características, certo? Então, qual dessas características você acha que, por algum exemplo assim, combinaria mais com você, certo? Agora a gente vai ver em relação às características do comportamento empreendedor explorada dentro do mercado de trabalho, porque tem as atitudes do cotidiano, lógico, as nossas ações empreendedoras, mas tem as ações empreendedoras no mercado de trabalho, que aí está sobre diversas dimensões, né? Pode ser financeira, pode ser social, pode ser cultural, pode ser comportamental, mas tudo isso dentro de uma empresa ou dentro do mercado de trabalho, certo? Então vamos agora falar um pouco delas individualmente, certo? Para ver aí o que foi que você conseguiu entender para você e colocar lá no seu trabalho, ou se você já colocou, certo? Busca de oportunidades e iniciativas. Consiste numa pessoa ser proativa, né? Não, ou seja, antecipar as situações, não esperar que as oportunidades caiam do céu e buscá-las quando elas aparecem, aproveitar ao máximo. Você busca as oportunidades ou você fica sentado esperando que as coisas aconteçam? Já é aí um motivo para você fazer uma reflexão. A segunda, que é persistência, certo? Você não desiste diante dos obstáculos, mas busca entendê-los e fazer ajuste nos planos e se esforçar para ser bem-sucedido. Desenvolver habilidades e competência para realizar os seus projetos. Você é persistente ou você é daquele que desiste fácil, né? Tem gente que diz logo, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, né? Coloca sempre a palavra não e desiste rapidamente. E você é do tipo que desiste rápido ou é do tipo que persiste, certo? Terceira, correr riscos calculados, né? Consiste em assumir seus riscos, mas não de qualquer jeito, com o cuidado de avaliar as situações, estudar as possibilidades para reduzir a probabilidade de erros e só tomar decisões depois de estudar cuidadosamente o risco e a chance de sucesso, certo? Então você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer uma coisa, porque a gente sabe que infelizmente pode acontecer de dar certo e de não dar certo, né? Vamos para a próxima. Exigência de qualidade e eficiência, certo? Então, se dispor para dar o melhor de si, aprimorando suas habilidades, buscar estabelecer e cumprir prazos e padrões de qualidade, se possível, superar. Ou seja, se você vai fazer uma coisa, faça bem feito, faça com qualidade,
Se for para fazer mal feito, é melhor não fazer. Quinto, comprometimento. Você tem que ter um sacrifício, né? Tem que levar a sério, tem que ter responsabilidade dos seus objetivos ou da tarefa que lhe foi passada, certo? Você tem que ter empenho e colaborar com atividades em caso se for trabalho de equipe, certo? Você é comprometido com as suas coisas ou você costuma deixar para lá? Próxima, busca de informações. Você tem que estar sempre atualizado sobre o que acontece no cotidiano. Tem pessoas que não assistem uma TV, não lê uma revista, não vê um rádio, né? Fica somente ali fazendo algo. Um exemplo, ou está só no telefone, ou está só no videogame, ou está fazendo alguma coisa e não fica procurando os acontecimentos que estão aí à nossa volta. Então a gente precisa estar sempre antenado, certo? E saber as informações, principalmente do que está acontecendo à nossa volta, né? No nosso estado, né? No nosso bairro, no nosso país, como a gente está vivendo aí um momento bem difícil, né? Então, 7, estabelecimento de metas. Consiste em estabelecer objetivos, criar etapas para a sua realização, determinar prazos. Alguns objetivos podem ser realizados em um curto intervalo de tempo. Já outros podem necessitar de um prazo maior e esforços contínuos. 8. Planejamento e monitoramento sistemático. Consiste em organizar tarefas, planejar etapas e prazos com base em informações organizadas sobre o que você está realizando. Certo? Você costuma planejar o que você deseja fazer ou você vai fazer de todo jeito? Se der certo, deu, se não der, vai ficar errado mesmo, se não deu certo. 9. Persuasão e rede de contatos. Você tem que saber argumentar e influenciar pessoas e se articular com outros indivíduos para atingir objetivos ou mobilizar pessoas em torno de um projeto, criando rede de relacionamento, certo? Você é bom em se relacionar com as outras pessoas ou você é mais individualista, certo? Então tem pessoas que gostam de trabalhar individualmente, mas tem pessoas que têm a facilidade de trabalhar tanto individualmente como em grupo, certo? Então, e a última, independência e autoconfiança. Consiste em valorizar a opinião dos outros, mas confiar sobretudo nas suas opiniões e na sua capacidade de realizar o seu propósito com determinação, autonomia e otimismo. Então, você tem que confiar em você. Aceitar uma ideia de alguém, certo? Você pode aceitar a ideia, pode aceitar ajuda, mas também confie em você. Confie no seu propósito, confie no que você quer, vá atrás, né, com determinação, certo? Tenha autonomia para dizer o que você quer e o que você vai fazer e principalmente tenha otimismo, né? Não vá ficar para baixo, nem achando que não vai dar certo, que não vai conseguir fazer, porque isso aí não vai chegar a lugar nenhum, certo? Então, dentro das características do comportamento, a gente vai falar um pouco mais sobre planejamento. Por quê? Porque planejar é fundamental para tudo. Vocês agora estão perto das férias. Vocês já planejaram algo para as férias, mesmo que você não vá viajar ou que você não vá para determinado lugar? Então, com planejamento, você pode avaliar onde você está e quais caminhos você vai seguir,
pode planejar um evento, um negócio, uma rotina de estudos, um trabalho em equipe, uma viagem, uma família, tudo aquilo que pretendemos fazer no futuro, que pode ser um futuro próximo ou um futuro distante, pode ser bem mais sucedido se nós planejarmos. Certo? Então, o ideal é a gente fazer uma lista das nossas atividades, listar o prazo para entregar essas atividades, colocar as suas tarefas em ordem de prioridade, reservar horário e um dia para vocês botar em executá-las, construir uma tabela com os dias da semana e dos horários, preencher com as tarefas e colocar em um lugar visível na sua mesa de estudo ou um lugar que você vai estudar. Fazendo essa lista de planejamento, você pode se sair melhor nas suas atividades semanais, certo? Você pode construir um planner semanal de mesa com as suas necessidades individuais. Então, com essas dicas, eu espero que vocês tenham feito um ótimo trabalho ou ainda vão fazer, certo? Então, eu espero que vocês tenham uma boa aula, que entreguem as avaliações tudo direitinho e tenham ótimas férias e até as nossas próximas aulas da oficina de negócios. Boas férias a todos!